Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Oliveira aqui. E se fazer recheios é uma dificuldade para você, as pessoas costumam reclamar do seu recheio, ou por outra, você faz o seu recheio e ele escorre todo do bolo, você erra o ponto. No vídeo de hoje, nessa videoaula, que é a segunda videoaula, tá bom? Nós já iniciamos com o pão de ló nesse nosso curso de confeitaria e hoje eu vou te ensinar como fazer um recheio perfeito. Recheio que você vai poder usar morango. Tem dificuldade de como utilizar o morango? Vou te ensinar também hoje. Não perde nenhum passo a passo, não sai desse vídeo. Se você está chegando hoje e não é inscrito no nosso canal, então se inscreva no nosso canal, é aqui embaixo, é muito fácil, e ativa o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, toda quarta e todo domingo, você vai ser notificado pelo YouTube. Você que já é meu aluno, ativa o joinha, que é a sua lista de presença. Então, gente, olha, trabalhar com recheio não tem dificuldade, mas precisa se atentar aos fatos principais e é isso que eu vou mostrar para você a partir de agora. Se você ainda não conhece a nossa escola online, eu vou agora chamar para a gente aqui a escola online, que é esse layout, o link está aqui embaixo. Você não precisa pagar nada para fazer parte dela, também temos um grupo para você receber em PDF. A partir do momento que você clica no link, você já vai verificar esse layout. Esse é o layout da nossa escola online. Alguns cursos realmente são pagos, mas a maioria é gratuito, que você vai conseguir estar aproveitando muito aí as técnicas que são utilizadas. Então, clica lá porque vale super a pena. Você que está chegando ao vivo comigo agora, muito obrigado pelo seu carinho, seja bem-vindo à nossa live, tá bom? Se você não me conhece, Alexandre Oliveira é o meu nome e há mais de 19 anos aí, ou quase 19 anos, ensinando confeitaria. E sem demoras, vamos ao nosso vídeo de hoje. Solta aí, meu filho! Para começar a nossa receita de hoje, eu vou usar leite condensado. Gente, evita trabalhar com aquele leite condensado que é muito mole. A gente sempre fala isso aqui no canal, porque é importante, né? Às vezes você briga pelo preço, quer comprar o leite condensado que é muito mais barato e às vezes a qualidade não corresponde àquilo que você quer. Então pode dar problema. Vou usar leite condensado e só para lembrar, a receita ela fica aqui na descrição, na parte de baixo do nosso vídeo. Leite condensado, creme de leite, vou usar gema e a gema que eu vou utilizar é uma gema peneirada, tá bom, gente? Amido de milho também vamos utilizar e precisa fazer todo esse processo antes de levar ao fogo. Mexa bem ali, energicamente, sim, porque você precisa incorporar muito bem o amido, ele precisa se desfazer totalmente para que você possa levar então ao fogo. Também vou utilizar, gente, o leite nessa preparação. Eu sei que existem muitos recheios, muitos cremes na internet, que se você pesquisar, cada chefe ensina de uma forma. Eu estou dando o meu toque especial, é o recheio que eu costumo usar nos meus bolos e eu tenho tido, sabe, muitos elogios. As pessoas têm gostado muito desse recheio, por isso eu decidi trazer aqui e dividir com você. Agora sim eu vou usar o nosso leite, vou misturar, percebe? Está bem misturado, se você olhar assim, visualmente, você não tem nenhuma bolinha de amido de milho, porque foi bem misturado. Agora que vem o pulo do gato, onde muita gente erra. Gente, olha, não tem noção de como as pessoas erram na hora de fazer esse recheio. Não pode colocar o fogo alto. A chama, ela precisa ser branda. Quando você tem a chama branda, esse recheio branco não vai queimar. Quando o recheio queima, gente, eu costumo até brincar em centro culinário, eu costumo falar para as pessoas o seguinte: você quer fazer um recheio de flocos, é você colocar o recheio branco na panela com fogo alto. Você facilmente vai ter um recheio de flocos, porque começa a soltar o fundo, começa a queimar
Mas se essa não é a sua intenção, eu não te aconselho, então sempre trabalhe com a chama branda. Para você que está chegando agora e está ao vivo comigo aqui no nosso vídeo, eu agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, e se você já é meu aluno, não deixa de clicar no gostei, no joinha. E se de repente também não gostou, não tem problema, né, gente? Só dá o dislike aí, toda crítica construtiva é válida. Gente, olha, vai ficar nessa consistência. Mais ou menos uns 10 minutos mexendo ali na panela. Então você percebe que ele vai cair como se fosse um morrinho, né? Olha como ele fica bem firme. E aí, esse meu recheio, eu vou dividi-lo em duas partes. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero dar uma dica bônus para você hoje. Eu quero te mostrar que com esse recheio é possível você variar os sabores. Então, esse seria um recheio base, que você pode colocar o sabor que você quiser, meus amigos. Vou usar agora o chocolate em barra. Eu estou utilizando para a metade desse recheio o chocolate em barra meio amargo, tá? Então pica ali os pedacinhos e coloca o chocolate em barra. Nesse caso específico, eu estou utilizando 150 gramas para a metade da receita, tudo bem? 150 gramas para a metade da receita do meu recheio. Dividi em dois e aí em um eu estou saborizando e no outro não. Vai outra dica bônus para você aí, hein? Se você quiser trabalhar com coco, nesse momento você pode colocar o coco aí e você também pode colocar um abacaxi, por que não? Né? Aquele abacaxi desidratado com açúcar. Inclusive, se você quer mais dicas sobre essa, clica aqui embaixo que eu faço um vídeo ensinando como fazer um recheio de abacaxi, como fazer um recheio de coco. Por que não, né, gente? Então, essa aí é a nossa dica de como você variar o seu recheio. Então, faça o creme base e a partir daí use a sua criatividade para poder agradar a sua clientela, né? Porque a inovação é muito importante, hein, gente? A inovação faz você vender e vender muito. Não seja mais um do mais um. Seja sempre a diferença, gente. Olha como esse recheio fica lindo, fica brilhoso, fica maravilhoso. Dá vontade de comer, é ou não é? Pronto, nosso recheio pronto. Agora eu preciso ter um cuidado primordial. Isso é indispensável, gente. Coloca o seu recheio no refratário e sempre tampe esse recheio com plástico. Por que você vai fazer isso? Para não criar película, né? Porque se você deixar ali ele exposto, descoberto, vai criar aquela película indesejável e aí não fica legal para alguns preparos. E só para ressaltar, esse recheio você também pode fazer copo da felicidade, pode colocar também como uma base para você fazer bolo no pote, pode usar a sua criatividade com essa nossa base de recheio que eu estou passando para vocês, tá bom? Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, não deixe de fazer isso agora, antes que você esqueça. Se inscreva no canal. Gente, olha, essa massa é a massa que eu ensinei no vídeo anterior, na aula 1, que foi o pão de ló profissional. Esse pão de ló é maravilhoso para você trabalhar. Vai por mim, ele fica um pão de ló firme, ele serve como estrutura, você pode até, olha atenção, hein, gente, geralmente eu não aconselho, mas vou aconselhar hoje. Você pode até usar com pasta americana. Dá certo sim se você ganachear. Ganacheia direitinho o seu bolo e você vai poder usá-lo até com pasta americana. Olha que dica bônus, como o nosso pão de ló fica bem macio. E esse é um pão de ló de laranja. Ensinei como fazer pão de ló de laranja no primeiro vídeo. Vamos para o recheio, gente? Olha, a calda que eu estou usando é uma calda base, água e açúcar. E aí eu saborizei com um pouquinho só de leite condensado. Se você não quiser colocar o leite condensado e quiser colocar a baunilha, também pode usar a baunilha no lugar. Vai ficar muito bom, também vai dar super certo aí no seu preparo. Vamos ao recheio de chocolate, eu deixei esfriar um pouquinho. Essa é a consistência, ele é realmente maleável, é um recheio saboroso,
fácil de trabalhar. Agora, é importante você tomar cuidado com excesso. Gente, toma cuidado com excesso. É melhor, às vezes, você fazer mais camadas de recheios que sejam um pouco mais finas do que você fazer aquela camada grosseira de recheio e não ter estrutura no seu bolo. Os americanos, pelo menos a maioria deles, preferem nem cortar os bolos, né? Se alguém já aí acompanha alguns realities, sabe que eles preferem assar em formas separadas e só montar um bolo sobre o outro, porque aí não mexe com a estrutura. Como é nosso hábito aqui no Brasil, nós costumamos sim cortar os bolos, mas fica a dica para você tomar cuidado na hora do excesso. Isso pode fazer o seu bolo cair. Toma cuidado na hora de molhar o seu bolo, cria um padrão. Se você perceber, eu estou usando uma concha. E essa concha, eu sei exatamente a quantidade de calda que vai em cada camada de bolo. Então, toma isso aí para você como uma dica para você trabalhar, tá bom? Uma outra questão é o morango. O morango, gente, nós não mostramos aqui no vídeo, mas tome nota aí o que eu costumo fazer para poder não soltar tanto líquido no morango, que é uma fruta que naturalmente, quando você corta, ela começa a liberar muito líquido. Você pode deixar ela numa peneira e colocar uma colher de açúcar numa caixinha de morango. Deixa ele cortado com uma colher de açúcar durante alguns minutos e ele vai liberar um pouco daquele líquido, daquele caldo que ele tem. E a partir daí você pode colocar no seu bolo, não vai dar problema, não vai cair. Porém, uma outra coisa é que se uma torta ou se um bolo é recheado com frutas e especialmente morangos, você não pode molhar muito, gente. Nada de molhar muito bolos que levam morango principalmente. Frutas que venham soltar muito líquido. Eu costumo colocar pedaços maiores. Sempre pedaços maiores. Por quê? Pedaços menores, à medida em que o tempo vai passando, ele começa a sumir do bolo. Porque o morango vai soltando o líquido natural, né? Então, como ele vai murchando, as pessoas até sentem o sabor, mas não conseguem visualmente, né, estar ali alcançando o morango. Então, quando morde, sente o sabor, mas de repente não sente aquela mordida, sabe, no morango, naquele pedaço de morango. E na verdade essa é a ideia. Quando você coloca uma fruta, é que a pessoa sinta aquele sabor juntamente com um pedaço do morango que ela está mastigando. Então, por esse motivo, costumo sempre colocar pedaços maiores para que você possa sentir, mesmo que passe algum tempo. E por falar em tempo, vamos falar sobre validade do seu produto. Uma torta, um bolo, nesse caso vai ser chantilly. Colocou fruta, gente, a vida útil ela vai mudar, tá bom? Então, vai durar mais ou menos uns 3 dias, o máximo. Uma outra técnica é que quando você está fazendo um recheio de morango com creme, você também pode fazer dessa forma. Coloca o morango sobre a massa. Veja que eu estou utilizando 2 técnicas para agradar gregos e troianos. Coloca o recheio sobre a massa, depois vem com o creme sobre os morangos, né? Nesse caso, o primeiro recheio seria o morango, e você vai espalhar. Vai espalhando, gente, para que você consiga ter ali um recheio bem uniforme. E aí, quando o morango começar a soltar líquido, ele vai soltar líquido em cima da massa, naturalmente, né? Então, assim, você não tem aquele perigo também de você ter a massa muito molhada. Eu vou conter aqui esse meu bolo, preciso deixar ele na geladeira pelo menos por umas 3 horas. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar um acetato na lateral, porque esse meu bolo não é um bolo prensado. Então, vou colocar um acetato, aperto com um pouquinho de força, vou colocar um durex e levo para a geladeira. Depois é só a gente tirar da geladeira e fazer a nossa confeitagem. Olha como ele fica firme depois de algumas horas na geladeira. E principalmente se você vai trabalhar com bolo alto, use essa técnica, tá, gente? Pega o seu bolo, vá lá, deixa ele gelando e aí sim depois você pode usar
a cobertura que você quiser. Bolo pronto, missão de hoje. Olha o que eu vou te ensinar no próximo vídeo. No próximo vídeo você terá a nossa cobertura, vou te ensinar como utilizar a espátula, como você fazer o desenho do pincel, a coloração e para finalizar o nosso curso de 3 dias, vou te ensinar como você fazer um guindaste para bolos de pasta americano, guindaste caseiro. Não é caro, é barato, você vai conseguir fazer isso na sua casa, eu te dou a minha palavra, eu garanto. Traz para mim? Muito obrigado pelo seu carinho, mais uma vez, você que ficou comigo até agora. Bolo maravilhoso, bolo fácil. Não deixa de assistir o nosso vídeo amanhã ou o próximo vídeo aqui dessa série, que é como você cobrir bolos de 3 andares e fazer o guindaste. Inclusive, vou te ensinar como chegar no vermelho perfeito. Então tem muita técnica que eu guardei para esse último dia, não menos importante, porque eu tenho certeza que você vai melhorar muito os seus trabalhos a partir dessa série de 3 aulas do nosso curso de confeitaria. Nunca se esqueça que de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, a confeitaria ela tem que ser dinâmica. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.